Pessoal, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Ele tem por título, né? A gente trabalhou esse tema em uma disciplina sobre imagem que o professor Leon ministrou para a gente. Então, um trabalho que ficou muito interessante, então a gente decidiu trazer aqui. O nome do trabalho é Relação entre Pensamento e Narratividade, em Hannah Arendt. E aí, nós temos algumas estruturas aqui para falar para vocês. A gente fala estrutura provisória porque a gente pretende pegar esse artigo e publicar posteriormente, né? Então, está no processo, mesmo que foi para a disciplina, nós vamos levar para o professor novamente, vamos tentar publicar. Então, por isso é provisório, tá? Então, vamos lá. O que acontece é que na experiência da educação básica, nós percebemos, né, que os alunos, muitas vezes, eles não querem passar por esse processo do pensar filosófico. Como que é isso? Não é que eles não querem pensar, porque todo mundo pensa, né? Mas eles não querem se desdobrar em um questionamento filosófico mais profundo, certo? Eles querem ficar ali na superficialidade, ouvir um conteúdo mais histórico, né? Responder questões e tal. E aí o que acontece? Quando a gente tenta forçar, coloca uma problematização e tudo mais, eles sempre reagem de uma maneira muito complicada. Então, pensando nisso, que esse trabalho, ele nasce, né? Então, é a relação entre pensamento e narratividade. E aí, a gente pensa, a partir da Hannah Arendt, a importância da formação do pensamento e da narratividade do sujeito. Numa sociedade, não podemos ter apenas homens e mulheres que não gostam ou não saibam questionar. Arendt nos diz que todos têm a faculdade do pensamento, mas nem todos querem pensar. Há aqueles que, ao não exercitarem sua faculdade do pensar, são afetados pelos conteúdos externos em todo o tempo. Então, o tempo todo, o ser humano está sendo afetado por imagens externas, né? Acontecimentos, tudo que acontece à nossa volta, tudo que os nossos sentidos captam, acaba atravessando o pensamento e até atrapalhando, por assim dizer, esse pensamento um pouco mais profundo, esse pensar filosófico. E aí, a Arendt, ela fala de um lugar chamado lugar nenhum, que é muito interessante, que é na parte teórica, né? Ela vai dizer, a pergunta que ela faz é: onde estamos quando pensamos? E tenta encontrar possíveis caminhos para que levam a resposta. Então, ela fala assim, que é necessário, com o pensamento socrático, voltar o seu espírito para si mesmo. Deixando tudo de lado, é necessário também retomar o pensamento de Xenofonte, que permaneceu imóvel durante 24 horas e permaneceu onde estava durante todo o tempo, sempre trazendo o pensamento para o aqui e o agora. Então, a questão em que ela o tempo todo fala que a gente não consegue estar nesse lugar nenhum. E para fazer isso, tem que estar abstraído, né? Tem que estar fora da realidade. Isso é muito difícil. É tanto que cita aqui o Xenofonte, que permaneceu imóvel por 24 horas. E aí vai dizer o seguinte, tem a citação dela que diz o seguinte: a intensidade da experiência do pensamento, por outro lado, manifesta-se da facilidade com que a oposição entre o pensamento e a realidade pode ser invertida, de tal modo que apenas o pensamento parece ser real, enquanto tudo que simplesmente é parece ser transitório, que é como se não fosse. O que é pensado o que é medida do que é pensado. O ponto decisivo, contudo, é que todas essas dúvidas desaparecem assim que o pensador é interrompido. O chamado mundo exterior e de seus semelhantes transforma de novo a dualidade do dois em um, em uma unidade. Então, ela vai dizer que as experiências que envolvem o pensar estão atreladas ao estar só no mundo. E cada vez mais você é interrompido por esse pensar, por esse movimento do pensar, por questões externas.
E nós devemos, assim, buscar esse lugar nenhum. E toda essa questão do pensamento acaba sendo influenciada pelo tempo e pelo espaço. É tanto, né, que todos os autores, quando a gente tem lá a informação dos professores, até mesmo a orientação, da gente sempre prestar atenção no tempo e espaço em que o autor, né, está falando, de que tempo é, quando é, onde está situado, né? Então, essa questão da temporalidade, isso é muito presente. E daí se forma, então, a narratividade, porque o pensamento, ele passa por todos esses estágios, né? Quando nós estamos no tempo e espaço e deixamos nos ser atravessado por essa realidade, a gente consegue, então, formar ali uma ideia, formar uma história, formar uma mitologia e por aí vai. Então, é um processo. Então, a Arendt diz assim: o homem é um ser pensante. Com isso, quero dizer que o homem tem uma inclinação e tem mesmo uma necessidade de pensar além dos limites do conhecimento, de fazer com suas habilidades intelectuais sua potência cerebral, algo além de um instrumento para conhecer e agir. E aí, pensando em todas essas questões que a Arendt coloca, a gente trouxe, né, uma parte prática, né? Porque não adianta só a teoria, mas também a prática. E aí, a proposta prática em sala é que, num período de 4 aulas, a gente consiga aí, aplicar a metodologia proposta pela Renata Pereira Lima Aspes, na dissertação dela, o ensino de filosofia para jovens como experiência filosófica, que foi na Universidade Estadual de Campinas, e ela é dividida em 4 etapas. Primeiro, a problematização, depois o estudo e aprofundamento, depois a expressão e a síntese, né, que é a mesma coisa, e a avaliação. Então, iniciar sempre com uma problematização, iniciar trazendo uma pergunta central, seja ele qual for o tema. E aí, de que forma iniciar com uma pergunta central? Iniciar com as coisas externas, né? Porque não tem como iniciar muitas vezes, de dentro para fora, mas de fora para dentro. É um processo contrário. Problematiza, traz uma questão, depois estuda, aprofunda de alguma maneira, né, na outra aula, depois a gente traz aí ali um momento de expressão e síntese, que o aluno vai produzir algo sobre aquilo, e depois a gente vai avaliar. Mas como que seria esse processo? Primeiro, a gente queria lançar filmes, né? Inclusive, no trabalho, no artigo, a gente coloca 2 filmes, que é Estrelas Além do Tempo e O Menino do Pijama Listrado, né? Estrelas Além do Tempo vai trabalhar a questão do racismo. E O Menino do Pijama Listrado, uma questão ali mais daquele momento histórico, temporal do nazismo, né? E aqui nós temos algumas relação de filmes sugeridos que poderiam ser trabalhados com essa metodologia. Aí a gente poderia lançar uma pergunta, por exemplo, quais os pontos de encontro entre a narrativa real e cinematográfica do nazismo? Menino do Pijama Listrado, né? Trazer o filme, trazer esse momento em que eles vão compreender o que é real, o que é fictício, né? E depois, no momento já que, voltando lá, né, para a expressão e síntese e avaliação, como levar esse aluno para um lugar nenhum, já que ele foi afetado agora? Ele vai passar por um processo, a gente planeja, né, no trabalho, que o aluno fique vendado, pelo menos ali por alguns minutos, uns 30 minutos, antes vá, tome água, vá no banheiro, fique vendado, sem as imagens, sem som, sem nada, né? Apesar de que escola é barulhenta, mas sem nada do professor falar, para ele tentar encontrar o pensamento. E agora, o que você pensa sobre o nazismo? A gente já te mostrou o cinematográfico, o fictício, a narrativa, né? Depois a gente trouxe o real, o que realmente aconteceu.
E agora, o que você pensa? Então, deixar esse aluno abstrair, fazer esse processo para depois ele se expressar. Então, assim seria a nossa avaliação, né? A partir dos textos e dos filmes, a relação entre tempo, história e narratividade seria outra problematização que a gente poderia colocar para eles. Aí aqui estão nossas referências, tá? Aparentemente o Jackson não conseguiu comparecer, né? Não sei, gente, com o tempo, eu tô meio perdida com relação ao tempo. Olá, Sandra, acabei de chegar, cara. Eita. Jackson, se quiser participar, ainda tá bem tranquilo de tempo. Eu não participei porque eu acabei de terminar, eu estava em duas salas ao mesmo tempo e coincidiu as minhas apresentações no mesmo horário. Então eu peço desculpa à Sandra, que ela já estava sabendo, e aos colegas. Então eu não deu para mim ouvir a Sandra. Tá, Sandra, meus colegas? Você conseguiu apresentar tudo, Sandra? Eu apresentei tudo, mas a parte que ficaria para você, eu meio que trouxe um resumo aqui no início. Tá bom. Se você complementar, é bom. Tá. Só para complementar, voltando um pouquinho, o nosso trabalho, não sei se a Sandra falou, ele está voltado, ele foi iniciado a partir de uma discussão de uma aula do professor Leon. Então, nós somos indagados a produzir um artigo no laboratório de ensino de filosofia. E eu e Sandra, conversando, nós decidimos fazer sobre memória, historicidade, e eu vou destacar um ponto que eu acho extremamente importante sobre a faculdade do pensar, em Hannah Arendt, que é a questão da autocompreensão. Que a faculdade de pensar está relacionada com a autocompreensão, e ela é algo relacionado com toda a vida desde o do nascimento. Não somente uma vida física, mas aquela vida que nós vamos formando. Então, essa autocompreensão, nós vamos criando os valores e as regras de conduta no nosso hábito de pensar. E a nossa tarefa, nossa proposta final, era justamente relacionar essas condutas, essas faculdades de pensar com os alunos que atualmente eles não possuem mais este hábito de pensar. Então, a minha complementação final, para não repetir muito o que a Sandra ia falar ou falou, era só destacar esse pedacinho. E eu peço desculpa aos colegas, porque coincidiu as duas salas ao mesmo tempo. Então, desculpa. A gente tem um tempinho agora, caso tenha alguma dúvida, também a mediação. A gente tem um tempinho restante. Boa tarde, Sandra, Jackson, parabéns pela apresentação. Infelizmente, a minha audição foi prejudicada, porque a nossa conexão oscilou bastante em algum momento, sobretudo na primeira parte da tua apresentação, Sandra. Mas, apesar disso, acredito que eu posso rapidamente tentar contribuir com vocês, na verdade, com a minha própria compreensão, porque vocês apresentaram de uma forma muito... Perdão, só um segundo. Muito contento, né? Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. É isso, rapidamente, só alguns comentários, eu acho que vocês estão pensando do ponto de vista da prática, né? Prática de ensino e filosofia, tem trazer para a gente uma metodologia de ensino, né? Forma como a Sandra em apresentar, né? Trazendo os elementos, os recursos, né? Os instrumentos para tanto, mas também uma metodologia de essas duas coisas, a metodologia de ensino e a metodologia filosófica,
caminham lado a lado, foi o que eu pude compreender da apresentação de vocês. Isso é muito rico, né? Muito interessante, né? Sobretudo através, enquanto metodologia filosófica, através da noção de lugar nenhum, que me parece que é central, né? Muito interessante também isso, da forma como você e Jackson, na verdade, conseguiram articular isso como uma prática de ensino de filosofia, né? A ideia de, eu não sou especialista em Hannah Arendt, mas curioso, a ideia de lugar nenhum em Hannah Arendt está muito relacionada a uma relação com o ego, né? São as leituras freudianas de Arendt na primeira metade do século XX, né? E o ego, ele pode tanto dar essa noção, né, uma noção não necessariamente falsa, né, de que faz parte do todo, mas que também, né, há a dimensão egóica, né, do todo e nos coloca em lugar nenhum, né? Então, entre o todo e o nada. No nada, uma noção de tempo e espaço, né? Enfim, são riquezas do conceito, a curiosidade, tento trazer. Mas é isso, de repente, outros colegas conosco, né, poderiam ter uma dúvida, fazer um comentário, assim. Rogério, né? Eu vou só parabenizar pela pesquisa, uma pesquisa muito boa, muito viável. Eu perdi muita coisa aqui, inclusive eu estava até com algo para fazer, falar, mas cortou muito o áudio aqui. Mas eu vejo muito essa ideia do problematizar, você aborda ali os problemas nazistas, né? A Hannah Arendt tem uma proposta também, né, essa banalização do mal e tudo. E é muito importante a gente trazer para essa realidade da sala de aula, porque é como você fala, os alunos, inicialmente, hoje os alunos parece que têm preguiça de pensar. Nós estamos vivendo uma era do imediatismo, da superficialidade, da informação, coisas prontas, imediatas que nós temos nas redes sociais, veiculadas pelos meios de comunicação de massa. E isso é um problema atualmente. Os alunos estão pegando recorte da realidade e não se dão um trabalho de pensar. É por isso que é importante trazer para a sala de aula essa questão do problematizar mesmo, do vivenciar na prática. Eu estou escrevendo um artigo agora sobre ética também na sala de aula, eu gosto de trazer muito para a prática, na sala de aula, vendo essa importância de trazer isso mesmo para a realidade, porque essas coisas a gente fala muito, a gente escuta muito nas redes sociais, aí para o mundo afora, mas nós estamos percebendo que existe muito essa falha, né, de você realmente vivenciar na sala de aula. Eu fico muito triste quando eu trago um conteúdo para a sala de aula em que a gente vai problematizar e a gente percebe que os alunos não. Porque assim, para você problematizar algo, para você ter uma noção de algo para discutir, você precisa ler, você precisa ter leitura. Como os alunos estão muito presos para essa realidade agora, como eu havia falado antes, que é preocupante, da informação ali, não sei, fake news, recortes da realidade, os alunos não se dão trabalho de pensar. Então, é importante instigar o aluno a pensar, a realmente buscar o problematizar, inclusive, eu citei no meu trabalho, citando a Ligalo e tudo, para a gente trazer isso para o espaço escolar como uma forma de fortalecer as discussões, né, para que não fique algo na superficialidade. Então, isso é só um comentário, como uma forma também de parabenizar por você ter essa preocupação de trazer. Vocês têm essa preocupação de trazer para a sala de aula isso aí. Então, parabéns.